Olá a todos, pessoal. Aqui é o Marcelo Zappa do podcast Azaf. Estamos aqui com um grande atleta hoje. Estamos falando de Wilson Bueno, campeão de jiu-jitsu. Chegou aí na segunda-feira dos Estados Unidos, ficou 15 dias lá e trouxe a medalha de ouro, trouxe o primeiro lugar. Eu ouvi falar de um nome absoluto, achei muito Sim. bacana isso aí, né? Então, como é que você tá, Wilson? Eu tô bem, graças a Deus. Voltando de viagem, acostumando com a rotina de novo, mas tudo certo. Maravilha, maravilha. Cara, a gente estava conversando aqui no nosso intervalo, né? Por áudio também. Então, eu queria que você falasse um pouco daquele início que a gente falou, foi aos 7 anos. Isso, Para mim isso, não confundir. isso. Você iniciou com 7 anos com jiu-jitsu Judô, ou judô? judô. Tá, isso foi aonde? Foi na escola, Na foi no escola. Colégio Sagrada Família, que Legal. eu estudava lá. Aí meus amigos começaram a treinar e eu fui de onda com eles. Treinar e eu não gostava, Nossa, não me via treinando, não gostava nem do kimono direito. Mas eu pratiquei durante um bom tempo, por influência de amigo mesmo, judô. entendi. Judô eu não gostava muito, não. Mas não era uma coisa que você fazia e gostava? Não, muito pelo contrário, não gostava não. Lembro até Caramba, né, hoje. meu? É. Que coisa assim diferente, né? Eu treinei E até uns 13, 14 anos desse jeito. até os 13 foi judô, É, 13, 14 anos. Depois você foi pro por jiu-jitsu. jiu-jitsu, É, eu fiquei um ano parado, mais ou menos, uns 6 meses. Não vou lembrar exato. certo? E porque eu fiz uma cirurgia do nariz. Sim, E depois dessa cirurgia, eu fiquei um tempo ainda bem resistente, porque eu tinha um amigo que estudava comigo que tinha começado a treinar jiu-jitsu, sempre estava me chamando. Mas eu não me interessava muito não e chegou uma hora que eu fui. é, ó o celular. Então, aí você foi e falou que foi nessa ocasião que você treinou poucos dias, já foi para uma competição? É, pra ser honesto, eu acho que foi o ponto que me fez treinar jiu-jitsu. Eu não era competitivo, não sei por que isso, Sim, mas eu comecei a treinar jiu-jitsu na quarta-feira, no sábado eu competi. mas você já tinha essa Competi. altura, você já tinha... Não, eu tinha Não? 14 anos, eu tinha 60 quilos, 63 quilos. Ixi, era pequenininho de tudo. Ah, entendi. Então aí você disse para mim também que foi um período até os 18 anos, mas você estava sempre competindo. Sempre o jiu-jitsu, pra ser honesto, eu iniciei ele com 14 anos, mais ou menos 15 anos, eu também não vou saber exato, e eu luto até Sim, hoje. Faz 17 anos que eu luto. 17 É. anos. Tá, e aí depois que você começou a competir, chegou um momento que a gente não soube falar como, né? Em que momento aconteceu? Você falou que eu não sei que momento, mas entrou no seu coração, entrou na sua vida. Hoje você é um empresário, um professor e também um atleta. Sim. Não É foi assim? assim, eu nunca me vi assim como professor, nunca me vi como atleta. Pra ser honesto, eu acho que eu curti o jiu-jitsu assim quando eu era mais novo, não me cobrava tanto. Eu acho que eu me cobrava mais por conta Sim, de estar ali treinando. E eu sim. acho que a minha cobrança mesmo maior começou a vir na faixa roxa. Depois de uns 5 anos assim treinando jiu-jitsu, quando eu tava lá com seus 20, 21 assim, foi quando eu fiquei me cobrando muito. Foi uma época que eu não tive bons resultados. Entendi, Eu acho que muito por conta disso, que eu me cobrava muito. entendi, Mas eu fui aprendendo a lidar com isso ao longo da vida, né? entendi. Então, para vocês que estão nos assistindo aí, é, você que gosta do Wilson Bueno, conhece, pode fazer suas perguntas. Se inscreva no canal para nos ajudar e procure também as redes sociais dele, que vai ser muito bacana também. Bom, enfim, eu achei legal o áudio que você me mandou, que você falou que começou a ter vamos supor, você competia, mas você começou a ter resultados expressivos a partir de 16 anos que você treinava? É, Foi após 16 anos. foi para ser honesto, quando eu ganhei meu primeiro título importante, vamos dizer assim, importante de verdade. Já tinha Sim, ganhado umas coisinhas, mas um título de expressão foi o Europeu de 2023, sim, em janeiro. E virou o ano, eu viajei para a Europa pela primeira vez na vida, nunca tinha saído do Brasil. E aí eu fui campeão europeu. A sim. primeira vez. E nesse ano eu perdi a final do brasileiro. Foi esse ano? Não. Esse ano eu perdi o brasileiro, acho que na primeira ou na segunda luta. E eu ganhei o brasileiro sem kimono no final do ano. Aí esse ano eu ganhei
nesse de 2023. Eu ganhei o europeu, o brasileiro sem kimono e o sul-americano. Sim. Foi os títulos. E eu tava muito feliz, porque eu nunca tinha tido um título importante, então para mim aquele Poxa, ano na tinha, Europa. tinha sido uma coisa, a primeira vez viajando para fora do país, entendeu? Pô, eu já tinha me sentido muito grato, assim, vamos dizer. Entendi. Porque eu via muita gente viajando, fazendo vaquinha, pedindo ajuda. A pessoa ia lá, fazia mocó, ia lá e perdia. Entendeu? Nossa. Quantos caras já vi acontecendo isso? E, pô, chegar lá a primeira vez e ser campeão, acho que foi uma coisa que me deixou muito feliz, assim, vamos dizer. Foi uma Foi realização um muito grande. incentivo a mais, Foi uma assim, né? realização muito grande. E, pô, dessa vez que eu fui viajar, eu não sabia custo, nada, né? Foi uma viagem bem cara, assim, para mim. Eu Sim. meio que me dei de presente, vamos dizer assim. Você teve que se bancar. Com É certeza. isso. Com certeza. Não Até tinha hoje. patrocinador Até hoje. Até até hoje. hoje. Até hoje. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Porque muitas marcas, assim, chega como um apoio, claro que me ajuda Certo. muito, certo? Mas hoje em dia, eu sempre falo, hoje em dia ficou caro, né? Ficou um pouco caro. Então, assim, eu não aceito mais apoio hoje em dia, entendeu? Entendi. Apoio, para mim, eu tinha quando, vamos dizer assim, quando eu, eu era uma pessoa que, como eu vou dizer? Que eu era uma incerteza, vamos dizer assim. Sim. Pode abaixar seu microfone um pouquinho. Só isso aí, fechou. Boa. Maravilha. Eu, eu, Certo, que eu quero ver seu rosto. boa. Eu acho que apoio, você tem que apoiar atletas que estão no início, vamos No dizer assim. início, né? Então, assim, eu tenho apoio desde a faixa roxa, praticamente uns 2, 3 apoios, assim, que me mantém até hoje, Até hoje. entendeu? E, assim, eu sou muito grato com eles, entendeu? Entendi. O Vitor mesmo, da Coral, que é uma Se você das quiser falar o nome, pode falar, agradecer. eu tenho um patrocínio de uma das maiores marcas de kimono do mundo, que é a Coral. Caramba. E, pô, eu vi os melhores lutadores usando Coral. Sim, E, assim, quando eu peguei a faixa preta, no primeiro ano, o Vitor me patrocinou. E eu não tinha olha título de só. expressão nenhum. Quem era eu? Então, assim, o Vitor apostou em mim na época que Você não estava na mídia, você nada, muito pelo contrário. Quem era eu? E, assim, eu já tive muitas propostas depois disso, Certo. entendeu? Com um salário e tudo. E eu neguei muitas dessas Recusou. propostas por conta do quê? Eu sempre falo, será que essas marcas não estão me apoiando agora no momento porque eu estou no auge? Eu sempre falo, não pela pessoa que eu sou. Sim, Eu pego essas marcas assim, igual a marca de suplemento que me apoia mesmo. sim. Eles estão comigo há muitos anos, entendeu? Então, assim, pô, essa marca de suplemento, ela me apoia desde que eu sou faixa roxa. Ele me ajudou de faixa roxa. Aí a gente não se falou uma época, eu nem sei porquê, perdeu um pouco o contato. Aí depois de faixa marrom ele me ajudou de novo. Aí agora de faixa preta me ajudou de novo. Então é a pessoa que me apoia pela pessoa que eu sou. Então, assim, Entendi, com essa pessoa, ela tá junto comigo, eu sempre falo. Eu sou entendi. muito leal com essa parada. Mas hoje eu não aceito mais esse tipo de apoio, porque hoje em dia é muito fácil querer apoiar quando as coisas já deram certo, né? Entendi. Então, assim, eu tenho hoje em dia patrocínios que me pagam salário, porém, Legal. foram coisas diferentes, entendeu? Foram Sim, conversas diferentes. E eles sabem que tem sim. outros patrocínios que não me pagam, mas eles estão comigo faz muitos anos. É a lealdade, né? Lealdade. É isso que a É, gente. eu sempre falo que marcas de kimono grande também já me procuraram e falaram se eu não queria ser patrocinado com salário. Só que aquele negócio que eu falo, será que quando eu sair da mídia, quando eu sair assim desse momento meu, porque vai cair, essa hora vai chegar, não tem como, é inevitável. A Mas você hora, é um cara jovem. tenho 32 Ah, anos. então é jovem. É, mas assim, a hora que isso passar, entendeu? O que vai ficar, entendeu? Tipo, eu quero a lealdade, né? Que eu acho uma das coisas mais importantes. Então, Legal. acho que eu sou leal com essas pessoas, assim como eu espero que sejam comigo. Então, olha, eu achei importante, eu achei que você, como um atleta, porque assim, é, o esporte, eu pratiquei esporte, claro que eu não fui um atleta, Sim, mas eu pratiquei esporte, natação, vôlei, eu sempre estava envolvido com esportes. sim, E eu sei que o esporte é algo que nos ensina, nos disciplina, é algo muito interessante. Meu filho fez judô aqui como é que chama lá? Como? A Desa, que tem o Cristiano lá, aqui na rua Estados Unidos. sim, E eu achei interessante porque é legal, ó, os professores, além de ensinar o judô,
eles ensinavam valores. Isso é uma das Então, coisas mais importantes. cara, o esporte é isso. Aí eu queria que você, como uma figura de referência, olha, falasse para os jovens, porque eu achei interessante. Hoje todo mundo acha que vem propagandas na internet como ficar rico. Sim, Ô, mano, nossa, cara, eu nem vejo, eu nem olho. Porque eu sei que as coisas na vida não é assim. Não é assim. sim. Para você não foi assim. Então, o que que você deixaria assim, ó? Não que a gente está encerrando, mas assim, uma mensagem para algum jovem que está começando, mesmo que não seja no esporte. Isso é uma mensagem de vida. Sim. Porque você falou que levou 16 anos. Na minha mente já veio. Ele teve uma trajetória, ele não chegou assim, do nada. É algo que ninguém estava vendo. Então, o que que você falaria para essas pessoas que estão lutando por algum objetivo, por algum ideal? Eu acho que assim, né? Eu acredito muito em Deus, nessa parte Que espiritual. Eu legal. acho que é muito forte em mim. E eu acho que a gente tem que se ressignificar algumas coisas na nossa vida. Meu Eu Deus. acho que é uma das coisas importantes. Eu acho que uma das coisas mais importantes é a gente ter a fé mesmo, né? Sim, E muita gente fala de fé, mas a gente não é um cara de fé. Então são coisas diferentes. Eu acho que você tem que ter essa fé mesmo. Eu posso te falar que agora que tudo passou, que tipo eu já ganhei, eu vejo que não poderia ser de outra forma, sim, porque o quanto eu me dediquei, o quanto eu me esforcei ali diariamente, o quanto eu sofri, o quanto de coisa eu abri de mão, tipo, não é imensurável o quanto de coisa que eu abri mão para conseguir ter não, né? Conquistar as coisas que eu conquistei, vamos dizer dessa forma. Então, assim, eu abri mão de muita coisa mesmo, de pessoas, abri mão de família, abri mão de amigo, abri mão de curtição, vamos dizer assim, no modo geral. sim. Errei muito, errei muito, Entendi. errei, não posso falar que foi tudo perfeito, errei com pessoas, errei com atitudes, sendo coisa normal, acho que faz parte do processo da Sim. vida. Mas eu acho que você se ressignificar todos os dias, eu acho que é uma coisa importante. Eu vejo que hoje, olhando para trás, todas as lutas que eu perdi, eu acho que são muito mais importantes do que as lutas que eu ganhei. Eu sempre falo que Entendi. essas coisas fizeram diferença muito na minha vida. Eu vejo aquela época que eu era faixa marrom, estava treinado, treinava muito, mas chegava lá e perdia, batia na trave. Hoje eu vejo que aquela luta que me formou o cara que eu sou hoje. Hoje eu sei lidar bem com a minha cabeça, eu sei lidar bem com o meu psicológico, eu sei do meu potencial. Então, hoje em dia, eu acho que é fácil de administrar isso. Eu acho que o Sim. problema é quando você está durante o processo, na parte do processo ali. Porque o processo é muito doloroso. A perca das coisas, eu acho que é umas coisas que. E não volta, né? São coisas que não voltam. Sim. Às vezes são pessoas que não voltam, o tempo não volta, né? Então, Sim. eu acho que a gente tem que ter certeza sobre se aquilo é o seu sonho mesmo ou se aquilo é só um passatempo para você, né? Eu falo que o Entendi. jiu-jitsu é minha vida, entendeu? Eu Entendi. já desviei um pouco o caminho do jiu-jitsu, nunca deixei de treinar na minha vida, eu sempre fui o cara que mais treinei, mas já mudei rotas, vamos dizer assim, de pensamento. Ah, pô, não quero ser mais atleta. Pô, acho que já era o jiu-jitsu para mim. Eu já tive muito isso no meio do caminho e eu vejo por não acreditar em mim, entendeu? Esses momentos passam pela cabeça, né? Eu acho que não é nem que passa, eu acho que as pessoas que você tá em volta, as pessoas que te influencia, eu acho que faz muita diferença. Também. Eu acho que eu não posso falar, eu agradeço todo mundo que passou pela minha vida, porque eu só tive profissional bom na minha vida. Então, acho que todos os profissionais, todos os professores que eu tive até hoje são pessoas que eu carrego dentro de mim com muita gratidão. Eu vejo desde o meu primeiro professor de jiu-jitsu até o professor que me deu a faixa preta. Eu tenho um pouco de cada um. Eu sempre falo que eu tenho o meu jeito, o meu estilo lutando ali, mas eu acho que é de cada um que você se molda. Eu acho que você pega acertos de alguns, copia erros de outros e não precisa passar por aqueles erros. Você vai cometer outros erros, mas eu acho que você não precisa passar por aquele erro para você aprender. Eu acho que se você vê a outra pessoa passando pelo erro e você não passar, eu acho que é uma forma de sabedoria muito grande que a Sim. gente tem na vida, que é ouvir os mais velhos, né? Eu acho que eu cometi muito erro na minha vida, não tenho nem o que falar, mas eu acho que eu escutei bastante os mais velhos, eu acho que isso faz muita diferença. Você falou aí, eu queria entender um pouco melhor da questão de. Eu falei assim para você,
Passa na cabeça. Isso também é uma coisa que, na nossa vida, independente de qualquer coisa, na nossa vida como ser humano, é, às vezes, por exemplo, sou um pastor de igreja, Sim, certo? É, muitas vezes passou na minha cabeça de parar. sim, Às vezes problemas, dificuldades, sim, cansaço, passou, mas tem algo em mim, né? Aquela convicção que ainda não era o momento, que eu precisava continuar. Então isso é uma coisa natural que passa. Mas você falou algo aí que eu pude pensar, né? Que também faz parte, né? Eu costumo dizer que eu preciso andar com pessoas que vão sonhar os meus sonhos. sim, Como você falou, patrocinadores que estavam comigo desde o começo, sim. que é Sonharam comigo. então, isso também influencia. Sim. É que assim, eu acho que eu acho isso uma coisa muito importante, mas eu Sim, acho que às vezes as pessoas elas faz um sentido ali negativo por você, não por maldade também, que é uma coisa que hoje eu abri muito minha cabeça em relação a isso. Às vezes você está com pessoas que aquelas pessoas caminharam no começo da caminhada muito alinhado com você e durante a caminhada aquele motivo para ela foi se desviando e para ela sim. outras coisas foram tendo razão. Como para você, você pode ter continuado no mesmo trilho, como para você, você pode ter mudado de direção. Então, acho que o mais importante, Nesse sentido, é, não. eu acho o mais importante, e eu sempre falo que é a gente ser verdadeiro com a gente, que é uma coisa muito importante, né? A gente viver a nossa vida, que eu acho que é o que eu mais eu falo hoje em dia para os meus alunos, e eu tento preservar isso o máximo na vida deles. Que, pô, tirando parte espiritual, assim, claro, Tá. cada um tem sua religião, mas eu acho que a gente tem uma vida. A gente tem uma vida. E se a gente não apostar, não jogar, né, nesse momento, os nossos sonhos, vamos dizer dessa forma, o tempo vai passar. Exemplo, eu vejo muitas pessoas falando: ah, quando eu ficar mais velho, eu vou começar a viajar e vou começar a curtir. Eu nunca vi uma pessoa que ficou mais velha que começou a fazer isso. Por qual motivo? Porque não é o momento dela arriscar isso. Imagina uma pessoa que nunca viajou de avião, viajar 13 horas de avião depois de 60 anos de idade. Ela não vai arriscar desse jeito. Nossa, Ela cara. não vai arriscar. Então, acho que a gente tem que encarar, assim, pô, a pessoa que tem vontade de morar fora, vamos dizer assim, pô, o quanto antes você ir, melhor. Eu tenho essa opinião. Porque se você chegar lá, ver que não é para você, Nossa. você consegue se reinventar, se ressignificar, que foi aquilo que eu te falei. Eu morei fora 3 meses, eu falo que foram os 3 melhores meses e ao mesmo tempo os 3 piores meses da minha vida. Eu sempre falo que Foi aonde? foi em Portugal. Eu É. morei em Portugal. Porque foi uma visão totalmente diferente de vida que eu tive. Então, assim, eu vi o quanto eu queria estar perto dos meus amigos, o quanto eu queria estar perto da minha família e não podia ter isso. Então, é uma coisa muito ruim, é uma coisa angustiante. E eu vi que morar fora não é para mim. Que é uma coisa importante, porque a maioria do pessoal que hoje em dia fala comigo do jiu-jitsu é como que você vive no Brasil com jiu-jitsu? Porque o jiu-jitsu não dá dinheiro no Brasil e assim, pô, eu acho que como eu quebrei outros padrão, acho que é um padrão que eu tenho como meta quebrar isso, a gente conseguir viver do jiu-jitsu bem e eu não quero viver só eu bem do jiu-jitsu. Eu quero que as pessoas que estejam na minha volta vivam também da mesma forma que eu Vivam vou bem. desfrutar do jiu-jitsu. Então hoje eu falo que a minha academia eu não quero que ela me dê por mês 50 mil reais. Eu sempre falo isso. Eu até quero que ela me dê 50 mil reais, 100 mil reais por mês, mas eu quero que quem esteja ao meu lado esteja crescendo junto comigo, vamos dizer. Eu não quero só o bolo inteiro para mim, eu sempre falo. Eu acho que se a gente aprende a compartilhar, eu acho que é uma parada que é muito importante, que é uma coisa que falta hoje em dia no mundo, eu acho. Então, eu acho legal isso aí, porque isso chama personalidade, né? Porque a pessoa tem um sonho de morar fora do Brasil. Pô, se eu pudesse, eu sairia daqui. Eu não tenho. Como você foi lá, ficou um tempo e falou, ó, não é para mim. Então isso é legal. Sim. Você saber realmente o sentido que você está dando para a sua vida, né? E que não é o mesmo que o meu, nem é o mesmo que muitos que começaram com você e foram ficando É que, tomando outros. eu acho que assim, a gente pode usar algumas referências na nossa vida, Sim, algumas pessoas como base, mas a gente tem que entender que a nossa vida é nossa, né? é Pô, verdade. porque assim,
o que que é sucesso, né? Entendeu? Sucesso é você ser rico, sucesso é você realizar seus sonhos, sucesso é você ter algo, sucesso é você ter sua família vivo, entendeu? Você É, ter seu pai e sua mãe. O que que é sucesso? O que é ser sim, rico? Entendeu? entendi. Hoje em dia, para mim, eu acho que a coisa que mais me deixa, tipo, feliz é ter meus pais. Eu falo que é a coisa que mais me dá vontade de viver. Poxa, isso é Eu legal. chegar em casa, eu ver o sorriso do meu pai, o sorriso da minha mãe, entendeu? Meu pai, pô, tá num processo de câncer aí, pô, cada dia que passa, eu vejo que ele tá melhor, com mais vontade de lutar contra isso. E já teve um período que ele desistiu dessa situação, entendeu? Então, pô, eu acho que hoje em Caramba, dia ser rico, eu acho que pra mim mudou muito os valores na minha cabeça, entendeu? Eu acho que você andar com um carro do ano e você não dormir de consciência limpa, eu acho que é são, verdade. são E coisas. isso é o que pouco tem hoje, né? As pessoas pensam muito pouco nos valores, como você falou, pô, E assim, eu não ter vou o falar. seu pai ali do lado não tem E preço. assim, eu não vou falar pra você que eu pensei assim minha vida inteira, muito pelo contrário. Eu Sim. já pensei muito diferente. Eu já deixei de, quando eu tinha 18 anos, já deixei de ficar final de semana com meu pai, sexta, sábado, domingo, com meu pai e com a minha mãe para ficar bebendo em posto de gasolina, na época que eu gostava de sair, na época que eu gostava de ir pra balada. Hoje em dia é inaceitável para mim. Isso não tem discrepância. Hoje em dia, não que eu não bebo mais, mas não só isso, mas hoje em dia eu valorizo muito essas coisas. Tá com meu sobrinho treina jiu-jitsu, ele é meu aluno, eu treino musculação com ele, a minha sobrinha luta judô, entendeu? Tipo, porra, pra mim a minha maior felicidade hoje em dia é muito meus alunos, entendeu? Porra, eu Que vejo meus legal. alunos, tipo, chegando na academia com 12 anos, hoje em dia com 17 anos, quase um homem, ou pessoas que começaram com 15, estão com 20, pessoas que se transformaram pai no processo. Eu tenho um aluno que eu dou aula há 13 anos, pô, mano, Caramba. entendeu? Esse meu aluno hoje em dia é meu sócio, vamos dizer, um Sim. desses alunos, né? Então, assim, pô, foi pessoas que a gente conheceu, que a gente sai pra balada junto, fazia um monte de besteira, e hoje em dia eu e ele é dono de uma academia que é referência no ABC, vamos dizer dessa forma, entendeu? Então vamos falar um pouco da academia. Como começou a academia? Como foi um projeto que veio? Vamos fazer? Sempre foi no mesmo lugar? Ou iniciou em outro lugar? Como É, é que eu, foi? eu falo que a história dos meus alunos, esse aluno mesmo meu, Sim. eu, quando saí do ensino médio, eu fui fazer TI. Na, Sim. não era nem TI, acho que era Sistema da Informação, que eu fui Certo. fazer na fundação. E quando eu cheguei na fundação, no São primeiro. Caetano? Em Santo André. Ah, tá. E quando eu fui fazer a primeira aula, assim, a primeira semana assim, da fundação, colocaram um bilhete lá que ia ter jiu-jitsu. Ah, Aí eu falei, pô, vou lá treinar, fazer aula. Aí eu cheguei lá, eu era faixa azul, faixa roxa na época, não vou lembrar, bem no início, assim. E eu fui, aí o professor que estava lá também não era professor, não sabia dar aula. Aí caramba. ficou eu e ele ali tentando ajudar o pessoal, mas nós não sabia absolutamente nada, 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 nada. E esse professor, que a gente nem pode falar que a gente era professor na Sim. época, ele não pôde mais acompanhar essa turma, e essa turma ficou comigo, eu que assumi a responsabilidade dessa turma, e tudo começou dentro da faculdade da Atlética da Fundação. Caramba. E isso eu tinha 17, 18 anos, eu acho, que eu puxava treino de faixa roxa, assim, nossa, era uma lambança, não tem nem o que falar. E aí disso eu fiquei uns 5 anos, uns 4 anos dando aula dentro da faculdade. Depois eu fui convidado a dar aula dentro de uma academia que era aqui perto, que era a Academia J, Sim. e nem existe, eu acho, mais essa academia. Eu dei aula lá um período, aí chegou uma transição de fim de ano, que em dezembro ele falou que não ia mais ter jiu-jitsu na academia. Certo. E eu não tinha muitos alunos, mas eu já tinha uns 15, 20 alunos ali. E, pô, não queria deixar esses alunos na mão. E aí, um desses alunos, que era esse desde a época da faculdade, que é o meu sócio hoje, perguntou para mim se eu não queria fazer uma academia, que ele não podia investir muito. Eu falei para ele que eu não tinha financeiramente nada para ajudar no momento, mas que eu trabalhava. Ele falou, não, não é por conta disso, é para a gente ter o espaço. Certo. E aí foi essa primeira sala que a gente alugou, foi nesse prédio que a gente está, Nesse mesmo lugar. no mesmo prédio. E aí a gente, depois de 2 anos, se não me engano, um ano, a gente alugou o andar de cima, que era uma sala que era o dobro do tamanho.
E essa semana, falando exclusivamente já, primeira vez, a gente está montando a sala na frente. Então a gente pegou um andar inteiro pra gente lá no prédio que a Puxa gente vida. trabalha. Então a gente vai ter quase 400 metros aí de jiu-jitsu Você pegou quadrado, um andar um inteiro. andar inteiro. Um andar inteiro é Nossa, nosso. cara. Então vai ser muito irado, porque agora não vai ficar só na parte amadorismo, vamos dizer assim, da Sim, parada. Porque antes eu falo que a gente se virava com jiu-jitsu. Hoje em dia eu já vou oferecer um pouco mais de conforto ali pro pessoal que procurar a academia. que legal, É. cara. Muito bom. E você quer falar o endereço, Pô, nome? é aqui em Santo André, na Rua Oratório, número 118, e é o último andar. Agora não preciso nem falar que é sala 10, mas é o último andar inteiro. Tá, mais legal. Então, vamos falar dessa ida sua para os Estados Unidos. Como é que foi? Como é que, como é que isso se iniciou? Porque eu não entendo muito Sim, disso, né? Não entendo sim. nada. A verdade de É, você todas, se inscreve, eles te chamam, como que é a isso? verdade de todos os campeonatos de jiu-jitsu, basicamente é inscrição. Você se inscreve e pode lutar. Inscreve, certo. E, pra ser honesto, esse Mundial desse ano eu não tinha certeza se eu ia lutar. Porque eu tô num ritmo muito forte há muitos anos. Entendeu? E assim, por mais que eu treine muito forte, o treino diário é muito bom, muito intenso, eu amo esse processo, mas o lance de viajar, o lance de competir, o lance de ficar fora de casa, o lance de não ter rotina, atrapalha muito os planos. Por mais que você está realizando sonhos, mas aqueles planos diários, ele vai dar uma atrapalhada. E faz 3 anos que, basicamente, tipo, eu tava lutando todo fim de semana. Então, assim, Caramba. para mim não tinha essa de lutar mundial, lutar brasileiro, lutar pan-americano, lutar europeu. Eu lutava o que tinha para lutar na confederação oficial. Antes do mundial do ano passado, para você entender, eu lutei 7 final de semana seguidos. Eu lutei Caramba. 7 final de semana seguidos. Aí eu descansei uma semana e viajei para o mundial. E lutei na outra semana. Eu lutei o mundial com o adutor rompido. Minha perna estava inteira roxa. Eu tomei 2 remédios anti-inflamatórios antes de entrar para lutar. Então, assim, eu tô cheio de lesãozinha simples Sim, que eu preciso tirar um pouquinho o pé e aprender a treinar uns 3 meses, assim, uns 4 meses, de forma um pouco mais relax. Eu nunca fiz isso na minha vida, mas eu, entendi. eu preciso. Eu tô no momento que eu preciso disso. Então, o que aconteceu? Nesse Mundial, eu tava muito machucado. Eu tava muito cansado. Eu tava, assim, até sem vontade de lutar. Eu falo muito honesto. E e conversando comigo mesmo, ali orando diariamente, eu falei assim, pô, eu vou lutar o Mundial, não sei que forma física que eu vou chegar, eu não sei mentalmente como eu vou chegar, se vai chegar estressante, mas não vou dar para trás nessa situação, não. Acho que faz parte do meu caminho, faz parte do meu processo e eu vou passar por isso. Mesmo se eu chegar lá e não conseguir lutar, porque eu tava com os Entendi. cotovelos muito machucados. E aí eu optei, a única coisa que eu optei foi chegar antes dessa vez. Eu sempre chego bem perto. Eu Certo. optei por chegar 15 dias antes do Mundial. Por quê? Porque eu precisava descansar. Eu sentia que eu estava precisando Putz, descansar. Porque assim, eu saio da academia hoje 11 horas da noite. Eu acordo 5 horas da manhã. caramba. Entendeu? Então, até eu chegar em casa, até eu comer, até eu tomar banho, até uma coisa do outro dia, eu dormi 4 horas todos os dias, basicamente. Hoje eu me permito dormir um pouco de tarde, assim, mas não é a mesma coisa. Então, eu estava precisando muito de descanso. E aí eu optei por chegar antes no Mundial. Eu fiz, pô, não tenho nem o que falar. Essas 2 últimas semanas eu fiz o perfeito. O jeito que, pô, na moral, eu acho que todos os atletas deveriam fazer mesmo. Coisas que eu acredito e coisas que eu já comprovei que faz diferença, como se alimentar bem, como treinar de forma inteligente, como treinar preparação física certa, fazer recover, entendeu? E entender que um atleta é um conjunto. Não adianta o atleta ser bom de jiu-jitsu. Envolve muito mais coisas. Então eu cheguei, os 2 primeiros dias eu já senti meu corpo muito diferente. Porque eu já estava comendo melhor, já estava descansando, já estava fazendo banheira de gelo, eu já estava ali num processo mais de atleta. Entendi. Então, na hora que deu 10 dias desse processo, eu me senti muito bem. E aquela vontade voltou na semana do Mundial. Parece que, de novo, é aquilo que eu falo, quem tem fé acredita muito em Deus. Acho que Deus escreveu, tipo, perfeito, do jeito que tinha. Sim. No dia que eu acordei para lutar no Mundial, eu falei, eu tô naqueles dias que eu tô me sentindo bem. E foi tudo como eu esperava. Mas como que é? Você luta com vários oponentes Como todas lutam no mesmo dia. até chegar o A final. final. O Mundial é chave, mata-mata. Nesse,
Nesse ano, eu acho que tinha 32 caras. Caramba. Acho que era 5 lutas, se eu não me engano, acho que era isso. Se você perder de primeira, acabou o campeonato pra você. Perdeu a primeira, já era. Perdeu a segunda, acabou o campeonato. Perdeu a terceira, acabou o campeonato. Sempre na hora que você perder, acabou o campeonato pra você. Certo. E, pô, ano passado eu cheguei na final da minha categoria. Eu perdi de 2 pontos no final e fui campeão absoluto. O que é o absoluto? São todas as categorias junto. Depois que saem todos os campeões, eles se inscrevem para uma categoria aberta e a gente luta entre os campeões, vamos os 4 primeiros do pódio. E eu fui campeão dessa categoria. Ah, E eu legal. nunca me imaginei ser campeão mundial absoluto. E esse ano eu treinei o ano inteiro para ser campeão da minha categoria. Falei, eu preciso ganhar essa categoria. Chegou no mundial esse ano, eu perdi a categoria de novo, na Caramba. decisão dos juízes. E aí eu não tinha o plano de lutar o mundial, o absoluto. E aí eu me inscrevi para o absoluto, fui campeão mundial absoluto de novo, pelo segundo ano consecutivo. Poxa, que Então, bacana. assim, acho que é aquele negócio que eu falo, quando você acredita nos planos de Deus, acho que Deus tem um plano muito maior para você. Eu nunca na minha vida, nem no melhor sonho, imaginei que eu ia ser campeão mundial absoluto. Então você teve 5 lutas para ser campeão. Foi isso? Que eu entendi, Acho que não. foi 6 lutas. 6 Ah, lutas. não sei Dentro também. dessas 6 lutas, você pode me dizer assim, qual foi a maior dificuldade ou o Sempre é seu você maior mesmo. adversário Sempre é você é mesmo. você mesmo? Sim. Como que é isso? Fala para mim, quero entender. Eu acho que assim, né? Eu aprendi a lidar muito bem com essa situação, né? Mas quando você está numa área ali, você se concentrando antes de lutar, existe duas vozes na sua cabeça. A voz que vai te ajudar e a voz que vai acabar com você. E você tem que Caramba. saber que você tem essas duas vozes na sua cabeça. Se você ficar alimentando a voz que vai te fazer mal, você vai chegar lá já acabado. Então assim, você conversa com você mesmo, vamos dizer assim. Não só comigo, com Deus o tempo todo Sim, ali. não, com É, certeza. Por exemplo, assim, vou te dar um, já que você está falando de Deus da Bíblia, vamos falar. O filho pródigo, quando ele saiu, foi lá, gastou tudo, foi cuidar de porcos, estava na miséria. A Bíblia diz que ele caiu em si. sim, Cair em si, ele caiu em si, ele falou com ele mesmo: olha, eu aqui passando necessidade e os empregados do meu pai comendo do melhor. Então, quer dizer, ele falou, ele caiu em si, ele caiu em falar consigo mesmo. sim. Eu, quando começou a pandemia, a pandemia que teve, eu disse para mim mesmo, pode achar estranho, mas falei assim, ó, eu não vou ficar doente e não vou morrer. Sim. E, mas é claro que eu estou falando isso confiando e tendo fé em Deus, Lógico, tá? com Não certeza. é por mim, mas eu disse isso. É como você vai entrar numa luta, então você já entra convicto. É isso. Duas vozes, uma falando você vai perder, você vai Eu, ser derrotado. eu acho que é mais do que isso. Mais do que isso. Eu acho que é muito simples o ganhar e perder. Porque o pedido que eu faço sempre para Deus, antes de pisar no tatame, que eu só quero o que é meu. Eu não quero mais nada do que é meu. Então, se é para mim ser campeão, se isso vai ajudar na minha vida, eu quero ser campeão. Mas se for melhor para outra pessoa ganhar, eu quero que ela ganhe, se for ajudar mais na vida dela. Como eu já tive derrotas que eu fiquei até feliz, eu não tenho nem o que falar. Uma vez eu lutei um campeonato que era muito importante para mim e eu perdi a final desse campeonato. E na hora que eu saí dessa luta, eu fiquei muito chateado que eu perdi, porque, pô, era um campeonato que eu queria muito, era o brasileiro. E, pô, eu perdi na final, acho que eu fiz 5 lutas também, pô, tipo, foi um dia muito desgastante, eu queria muito esse título. E na hora que eu fui chegar no pódio para receber a medalha, eu tava conversando com o cara que eu fiz a final, que eu já conhecia há muitos anos, ele falou que tinha acabado de perder a mulher dele. E foi uma luta ali, pô, não vou te falar Putz, cara. com detalhes o que era, mas eu vi, naquele momento que ele me contou isso, eu vi que tudo fazia sentido, que aquela minha derrota, entendeu? Era muito melhor ali no momento aquela derrota para mim do que praticamente a vitória. Eu acho que aquilo ajudou ele a se reconstruir, a tipo, se formar de novo como pessoa, porque eu imagino a dureza que ele estava sentindo, Há né? Naquele pouco tempo momento. ele tinha perdido a Sim, há esposa. pouco tempo. Então, assim, existem coisas que você não entende no momento, né? Eu acho que Deus fala com a gente o tempo todo. Eu acho que tá muito nítido ali as coisas que vai acontecer. Eu acho que as coisas são meio óbvias. Eu sempre falo que é difícil as coisas não serem óbvias. Basta você abrir o olho e abrir a cabeça. Então, eu acho que quando você entra para lutar, se você ficar com esse pensamento de uma voz vai falar para você perder e uma voz falar para você ganhar,
Até a voz do ganhar vai te atrapalhar, se você ficar pensando assim. Porque durante a luta vai acontecer situações que não vai ser uma situação de benéfica só para você. E se você tiver com a cabeça só do ganhar, você vai ficar frustrado. Então, Sim. então eu acho que o pensamento ali na hora da luta, eu sempre falo que eu quero, igual eu estava falando, o que é meu, mais nada. Mas o principal, eu falo que eu não quero que eu me machuque e nem meu adversário se machuque. Então não é uma questão só do ganhar e do perder. Eu acho que é uma questão de, tipo, passar por aquele processo. Eu não sei o que vai rolar, Tá, mas mas eu passar por ele é muito mais importante. Eu falo que hoje em dia eu prefiro perder do que ganhar uma luta lutando mal. então, mas você falou das vozes no começo, que você falou, E essas o vozes, maior adversário sou eu mesmo. sim. Aí, então me explica essas vozes. Essas vozes eu acho que vamos dizer, você vê o adversário superior a você, você não se sentir capaz, você achar que você Sim, não está preparado. E eu, certo. e eu falo que lá na hora o que mais me ajuda é o senso de merecimento. Eu sempre falo que o senso de merecimento é uma das coisas que mais me ajuda ali na hora que eu estou lutando. Por quê? Porque eu tenho certeza que ninguém treinou mais que eu. Não estou falando da boca para fora. E eu não estou falando nos últimos 2 meses. Eu não estou falando dos últimos 3 meses, dos últimos anos. Eu estou falando de 16 anos. Entendeu? Então, o meu senso de merecimento ali na hora, eu não estou menosprezando e nunca vou menosprezar nenhum adversário. Mas eu sei o que eu fiz. Então, assim, eu sinto que é o meu momento, que é a minha hora. Como assim tem dia que não é meu momento, não é minha hora, e eu também sei, eu também entendo, numa boa. Esse ano mesmo eu perdi, pô, acho que 2 ou 3 lutas esse ano. E, pô, as lutas que eu perdi, pra mim faz todo sentido a perca. Entendeu? Tipo, eu encaro, tipo, a derrota. Fazia muito tempo que eu não perdia e fazia muito tempo que eu não era finalizado. No jiu-jitsu finalizado é quando você pede para parar a luta. Sim. E eu acho que fazia assim uns 4 anos que eu não era finalizado no jiu-jitsu em campeonato, óbvio. E esse ano eu fui finalizado em 15 segundos de luta. Eu fui lutar um evento muito importante, que ia dar uma visibilidade muito boa no dia do meu aniversário, Caramba. entendeu? E eu fui finalizado em 15 segundos e me machuquei nesse evento. Foi, tipo, nada conforme o planejado. Mas eu tive a leitura boa daquilo. O que que era aquela lição? O que que aquilo tinha que me mostrar no momento? Eu acho que por isso que eu falo que a luta é muito mais do que ganhar e do perder. Eu acho que quando a gente está ali, a gente lida como uma trajetória de vida, eu falo que uma vitória não vai me definir. E uma derrota também não vai me definir. Às Sim. vezes meus alunos perguntam, mas como você ficou, tipo, depois da derrota? Eu falei, filho, se você souber o tanto que eu perdi na minha vida, você nunca ia me perguntar isso, né? Porque eu tenho certeza, se você fizer uma conta, eu perdi muito mais do que eu ganhei. Eu tenho certeza absoluta, sem sombra de dúvida. Mas eu fui o cara que nunca desistiu. Isso que eu falo. Eu fui o cara que nunca desisti. Eu fui aquele cara que perdia um, perdia dois, perdia três, perdia quatro, perdia 20 campeonatos, ganhava um. Ia lá, ganhava, perdia um, dois, três, quatro, perdia de novo. E ganhava. Depois de muitos anos que eu aprendi a lidar com tudo isso. Entendi. Então, mas esse pensamento seu, é, essa visão sua dentro do esporte e da questão de ser um ser humano, falando como ser humano, nem todo mundo tem. O cara vai querer ganhar, tem pessoas que querem o pódio. Sim, Elas não estão pensando como você falou de valores aí. Você falou de compaixão sim, a respeito desse atleta que perdeu a sua esposa. sim. Você falou de algo, o seu coração, ele é diferenciado. Mas eu acho que é assim, mas eu acho que Deus não abençoa quem não é assim. Eu E, não, não, eu acho sim. que não chega, Então, entendeu? mas é o que eu tô falando pra você. Tem pessoas, cara, tem pessoas que vão querer ganhar, mesmo se for um engano, Então, roubando. mas Deus não abençoa. Eu falo que assim, Sim, uma coisa é a pessoa ganhar uma vez, entendeu? E assim, você ganha uma vez, e eu sempre tive esse medo. Foi um medo muito grande que eu tinha na minha vida também. Eu sempre falo que eu aprendi a lidar com esses medos. Porque quando eu ganhei o europeu, quando eu voltei, eu tinha uma nutricionista que ela falou para mim assim: sabe qual vai ser o difícil para você? Eu lembro até é, hoje, foi perfeito. Que ela falou e ela me posicionou muito bem. Eu agradeço muito dela ter falado isso nesse momento. Que ela falou assim: o problema vai ser você lutar os campeonatos pequenos agora. Porque você lutou um campeonato grande. Será que você vai ter vontade? Quando ela me falou isso, eu lembro que eu saí do consultório dela e me inscrevi para uns 3, 4 campeonatos pequenos. E eu queria me testar.
Eu queria me botar a cara a tapa. Por quê? Porque eu não queria ser o lutador ali no trono e eu ser o intocável. Ah, eu só vou lutar campeonato importante. Eu falei, muito pelo contrário. Eu vou colocar a prova toda vez que eu precisar. Toda vez. E eu acho que isso criou uma cabeça muito diferente em mim. Então, assim, hoje eu falo assim: se você me vê lutando, eu tô lutando feliz. Se você me ver lutando, eu vou estar lutando feliz. Eu vou querer estar ali. Porque eu posso fazer a inscrição no campeonato, posso me preparar 100%. Se eu acordar um dia de manhã hoje e eu falar assim, oh, na moral, acho que hoje eu não tô legal, eu não vou lutar. Hoje em dia eu já me dou esse direito. Eu já passei o processo. Hoje em dia eu entendo o Entendi. processo. Então, assim, eu acho que eu não tenho mais nada para provar para ninguém. E eu acho que hoje, ali dentro, é eu comigo mesmo. Eu amo estar ali dentro. Eu acho que nada me faz sentir tão vivo quanto antes da luta e durante a luta. Eu acho que não tem sensação melhor do que você entrar na área de aquecimento e você ver que você está com medo. Eu falo que isso é uma sensação. Se você olhar nu e cru para dentro de você mesmo, você fala assim: como eu sou fraco, como eu sou frágil. E você tem que entender que você vai ter medo. Você tem que entender que você tem medo. E eu sempre falo para meus alunos: eu falo, e aí, tá com medo de lutar? Aí meus alunos falam: não, não. Eu falo assim: então você vai perder, eu já estou te avisando. Porque você tem medo. Não adianta Esse você falar medo que você não tem ele é medo. necessário até, Você né? tem que ter medo. E eu falo a verdade: você perdeu o medo de lutar, para de lutar. Perdeu o sentido. Perdeu o sentido. É Então, acho verdade. que a luta é muito mais você contra você o tempo todo. Pô, E- você acorda de manhã, você vai no banheiro uma, duas, três, quatro vezes, cinco vezes. Aquela ansiedade, você vai urinar, não sai nada. Você vai no banheiro e não sai nada. Aí você fala assim, nossa, eu tô nervoso. Aí aquilo antes me dava uma agonia, que eu falo, tá chegando o horário da luta. Hoje em dia eu começo a rir. Eu começo a ir no banheiro muitas vezes, eu falo, ih, começou a ficar Caramba. nervoso. Eu falo assim, não aprendeu ainda. E eu converso comigo mesmo. E fico naquela conversa. Entendeu? Então hoje, eu acho que o processo como um todo, eu entendo o processo como um todo. Desde o treino até ali no dia da competição. Entendeu? A semana da competição eu sei o que fazer. Eu já lutei campeonato treinando no dia. Eu já fui pra academia, fiz tipo 5 rolas de 5 minutos, que é a parte do sparring, e ir pro campeonato fazer mais 2 rolas. E eu já fui para campeonato sem treinar a semana inteira. Eu já fui para campeonato indo na academia só fazendo uma ativação, como eu já fiz campeonato sem fazer nada um dia antes. Então hoje eu já sei o que me faz bem. E o que me faz bem não vai ser 100% certeza que vai dar certo com você, porque cada um é cada um, né? É, mas na verdade, você está dando uma lição de vida, né, cara? Sim, Porque esse amadurecimento, eu sou bem mais velho que você. Mas esse amadurecimento seu com 32 anos é fantástico, né? Essa compreensão de olhar para dentro de si mesmo, sim, de ver, como você falou, se sentir é, às vezes até inferior. Isso é do ser humano. E sim, se a pessoa entende isso, fica muito melhor, porque ela não vai se frustrar. sim, Ela não vai se frustrar, ela vai entender como você entende quando você ganha e entende quando você é derrotado. Mas, como você falou, não me define quando eu ganho ou quando eu perco. Eu já sei quem eu sou. sim, Eu já sei o percurso que sim. eu corri, eu já sei o esforço que eu tive, o quanto eu perdi, agora o quanto eu venho ganhando. Na verdade, você, para mim, eu não sei como é que funciona essa questão da idade dentro desse esporte do jiu-jitsu. Mas para mim, você está se despontando e ainda tem muito, muito chão pela frente, cara. Pô, eu falo que assim, eu quero lutar muito, muito. Eu tenho muita coisa ainda para provar para mim mesmo. Para mim mesmo. Sempre falo que Isso. é para mim. Agora não é nada para ninguém. Eu já provei, já tive essa época. Já hoje em dia eu luto para mim mesmo. Eu falo que eu amo estar lutando e eu falo hoje em dia. O pessoal pergunta muito para mim, mas o que te motiva a lutar hoje em dia se você já conquistou todos os títulos importantes? Eu falo assim, o que me motiva é rendimento. Eu sempre falo para todo mundo, eu quero performar da forma que eu treino. Então eu sempre falo que, para mim, não me importa o resultado. Eu quero performar. Esse Mundial quase performei do jeito que eu queria. Foi muito pouco, mas não foi ainda do jeito que eu queria. Então, com Caramba. certeza, não vai ser a última vez que ninguém vai me ver no tatame. Pode ser que um dia, quando eu vou lutar um campeonato muito grande, igual é um Mundial, e eu conseguir performar do jeito que eu queria,
pode ser que eu fique um pouco mais tranquilo. Mas eu acho que eu estou bem longe de acontecer isso, porque eu acho que tenho muito para treinar ainda. Eu tenho muita coisa ainda para aproveitar dentro do esporte. Eu acho que, no grosso modo, eu tenho que investir um pouco mais na minha parte como empresário agora. Eu acho que é uma hora necessária. A minha academia vem crescendo muito. Legal. Para ser honesto, até de números assim, a minha academia de junho do ano passado para cá cresceu 300%. Caramba. Então, assim, eu tenho que tomar cuidado, porque hoje em dia eu não falo só por mim, né? Quando eu era um Sim. faixa roxa, que eu dava aula dentro de uma faculdade, dentro da fundação, para puxar treino pro pessoal, era uma coisa. Hoje em dia tem crianças na minha responsabilidade. Hoje em dia tem pessoas que querem viver do jiu-jitsu. Hoje em dia tem funcionário dentro da academia. Então eu não posso viver só de um sonho que eu já conquistei esse sonho. Eu não posso ser uma pessoa egoísta. Eu sempre falo. Hoje eu vejo que tem pessoas que dependem de mim, entendeu? E Sim. não é depender de mim só de trabalho, vamos dizer assim, porque minha academia vai funcionar. Mas tem pessoas que precisam dali do treino diário, da persistência diária, de corrigir ele diariamente. Então eu não posso simplesmente hoje fazer uma viagem, ficar 20 dias, 40 dias fora e virar as costas. Eu, quando viajo, eu já fico maluco. Esse ano eu fiz 3 viagens internacionais. As 3 viagens internacionais eu fiquei louco. Foi pra lutar. Fui para lutar as 3 vezes. Eu fui para os Estados Unidos em março, eu fui em junho para o Japão e fui agora para os Estados Unidos de novo. Foi as 3 vezes, eu acho que foi isso. Posso estar errado. Venceu as 3. Venci as 3, graças a Deus. Então eu posso dizer que hoje nós estamos aqui com um campeão mundial de jiu-jitsu. Sim, graças a Que Deus. bacana, hein, cara? Olha que honra, né? E tem um amiguinho nosso aí, chamado Esdras, não sei se você conhece ele. Esse dá O trabalho, que hein? você pode falar dele, assim? Porque eu não sou crítico desse esporte, mas eu vejo nele um grande potencial, um atleta. Eu sempre falo pro meu filho, falo pra minha esposa, o Esdras é um atleta. Eu não posso ficar falando muito, senão vai ser sessão de bronca com É. ele. Ele sabe como vai ser, mas a grosso modo eu sempre falo que o Exas ele faz parte da academia, ele é história da academia, assim como as pessoas Ó, que que vêm legal. fazendo parte disso. O Exas acreditou lá no começo também, logo quando a gente inaugurou a academia, o Douglas levou ele lá para a academia e ele era um menino. Ele era um menino muito dedicado. O Douglas fez um trabalho incrível em cima dele de buscar, levar no treino durante não é um ano, não é 2 anos, é vários anos, certo? Acertos e erros, não quero falar sobre isso. Ele fez o melhor dele. Eu sempre falo que isso é uma coisa muito Sim, importante. O Douglas fez o máximo que ele podia, isso, eu e, acompanhei. e não tenho nem o que falar. Eu falo que assim, foi totalmente ao contrário dos meus pais. Meus pais não queriam que eu estivesse lutando. Entendeu? O Douglas era o contrário com ele. Mas eu acho que ele foi mal instruído durante esse processo antes de ele chegar na academia, porque eu via ele muito solitário. Eu via ele e o Douglas, entendeu? O Douglas parecia o treinador dele, entendeu? E infelizmente o Douglas não era da luta. Ele era um pai que ajudava o filho a realizar o sonho, entendeu? Certo. Então, assim, ele não conseguia dar o suporte que ele queria mesmo dar para o Exas. Porque com certeza, se o Douglas tivesse treinado, o Exas seria já um fenômeno há muito tempo atrás. E acho que isso deu uma desgastada um pouco nos dois. Não é só Sim, no Exas, não, é no Douglas. Por quê? Você vai batendo numa tecla ali que, pô, o Exas tem acho que 18 anos agora. 18 anos. O Exas treina, acho que desde os 3 anos de idade. Pô, o Exas tem o mesmo tempo de treino que eu, quase, entendeu? E ele tem só 18 anos. Então ele passou pela fase da adolescência sem ser adolescente. Ele passou na fase de criança sem ser criança. Entendeu? Se você para pra ver, é isso que é um atleta criança. E, pô, se fosse meu atleta, quando eu era assim, eu já ia falar, esquece. Não é para ele focar nisso agora. Deixa ele no tatame livre. Deixa ele brincando. Ele precisa estar aqui Sim. dentro. Mas não podia ter essa cobrança em cima dele. E é o que eu falei. É má instrução das pessoas que era para ter Acho, instruído o Exas de maneira correta. Entendeu? Não sei quem é os profissionais que acompanharam o Exas durante a vida, não estou criticando. Com certeza, eu acredito nas pessoas. Com certeza a pessoa fez o melhor que ela podia ali no momento, mas sim. não foi o suficiente que ele precisava ali para
pro momento dele. Porque, na minha opinião, ele tinha que ser criança, ele tinha que ser um pouco de jovem antes de pensar nessa vida profissional. Hoje, tem muitos atletas que são muito profissional novo, mas eu não sei a durabilidade disso. Mas Bom, você teve. Eu ia perguntar isso pra você. Você teve o seu momento de brincar? Você teve o muito, seu teu muito. lazer, a tua Ah, bagunça muito, de, muito. de Muito pelo criança? contrário. Eu era um maluco. Eu sempre falo que eu era um maluco. Eu gostava de ir pra balada, eu bebia, ir pra festa rave, entendeu? Então, eu era um cara que, assim, eu nunca deixei de curtir até meus 25 anos, eu falo. Até os 25 anos de idade, eu saía, eu ia pra balada, eu bebia, fazia o que Sim, tinha que ser feito, mas no outro dia eu tava treinando. Eu sempre falo isso. sim. Eu sempre fui o cara do treino. Tanto que para mim o treino nunca foi problema. Mas quando eu decidi parar de beber, foi quando as coisas começaram a melhorar 200% da minha vida. Sim. Mas eu tive meu momento. Me atrasou? Me atrasou. Me atrasou. Não tenho sombra de dúvida. Se eu tivesse parado de beber antes, mas poderia ser que Nossa, não. hoje a gente está falando, não sei se você percebeu, de manhã o Silvio falou sobre atraso. Percebeu? Ele falou também sobre Significa. ressignificar, que eu conversei com ele. Que é dar um novo sentido, uma nova Exato. direção. E isso é uma das coisas que eu acho mais importantes da nossa vida. Que nós temos que estar atento a isso, não é, Wilson? Eu acho que a gente tem que ressignificar as coisas sempre. 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 E não é uma vez na vida, não é duas vezes na vida, não é três vezes na vida. Um exemplo. Eu tenho medo de ser o mesmo de um mês atrás. Eu sempre falo isso. Eu acho que as minhas propostas, meus sonhos, eu acho que eles têm que se atualizarem. Eu acho que são coisas importantes. Porque eu vi várias pessoas falarem para mim que o sonho delas era ser faixa preta. Quando as pessoas viraram faixa preta, elas pararam de treinar. Porque elas colocaram o limitante ali no sonho delas. Elas não ressignificaram aquilo. E eu sempre falei, quando eu era faixa colorida, que eu nunca ia competir na faixa preta. Eu sempre falei, na faixa preta eu vou virar atleta. E quando eu peguei a faixa preta, não foi de propósito, não foi com esse intuito, eu ressignifiquei isso. E eu virei mais competidor do que nas faixas coloridas. Então eu acho que se eu tivesse me limitado a isso, pô, eu não tinha conhecido. Hoje em dia eu conheci mais de 10 países com jiu-jitsu. Entendeu? Eu viajei, pô, pela Europa inteira, viajei nos Estados Unidos, viajei pro Japão. Então, assim, pô, eu viajei o Brasil inteiro. Então, assim, se não fosse isso, se não fosse essa jogada, se não fosse essa aposta, eu não tinha saído do zero. Eu estava na mesma, eu ia ser um professor, assim como os outros professores de jiu-jitsu são. Entendeu? Pessoas que são frustradas, entendeu? Pessoas que jogam suas frustrações em cima dos seus atletas, entendeu? E eu sou totalmente ao contrário, eu quero realizações dos meus atletas. Coloco eles com o pé no chão sempre, que eu acho que é uma coisa muito importante. Falo Certo. sempre para os atletas que são novos, que querem competir, que querem viver do jiu-jitsu, que eles precisam estudar. E às vezes ele não quer fazer uma faculdade, enfim, eu falo assim, ok, você não vai fazer uma faculdade, mas você vai ter que ter o inglês fluente, você vai ter que ter o espanhol fluente, alguma coisa você vai ter que Tem estudar, que você fazer. vai ter que fazer. Então acho que o papel de um professor, assim, de um mestre, né? Eu não gosto muito dessa palavra mestre, assim, né? Eu acho que é um guia, eu sempre falo mentor, vamos dizer dessa forma. Se ele for só aquele cara para ficar te dando bronca, para valorizar o ego dele, o Exas é prova disso. Eu como o toco do Exas o tempo todo, o tempo inteiro. E hoje, ele sabe, hoje, depois de muito tempo, ele sabe que quando eu abro a boca para falar com ele, é para melhorar ele. Porque para mim é muito mais fácil ficar quieto. Para mim Claro. é muito mais fácil. É muito mais desgastante eu abrir a boca, eu entrar num atrito, eu entrar nessa conversa, entrar nessa zona ali, do que eu ficar quieto. Isso é o que poucos querem fazer, né? Na verdade, A parte chata. o verdadeiro. Não, mas o verdadeiro discipulador, professor, é aquele que vai falar, ô meu, você está errando aqui, ó. É assim que se faz. Não é assim? Eu acho que assim, eu não sou o melhor professor de jiu-jitsu do mundo. Eu não sou o pior também. Sim. Tem alunos que amam estar comigo e para eles eu sou o melhor. E acho que isso é uma das coisas mais importantes para minha vida. E, e eu acho que tem pessoas que vai treinar comigo e não vai gostar do meu jeito. Como existe pessoas que treinam comigo, sai da academia às vezes por conta de logística, de trabalho e tudo, e fala que já tentou treinar em 10 academias e não consegue. Por quê? Porque eu acho que é muito mais a conexão ali de professor e aluno. Eu sempre falo que, pô, quando
eu peguei a faixa preta, o professor que me deu a faixa preta, pô, ele foi um irmão na minha vida. Eu sempre falo. Então, eu acho que o quanto eu aprendi de jiu-jitsu, o quanto eu me transformei bom de jiu-jitsu, é, não posso nem falar uma parcela disso, parte dele, mas foi meu maior mentor, ele, vamos dizer assim. E não só dentro do tatame, como fora do tatame também. Então, acho que você tem que admirar a pessoa que você está se espelhando. E quando perde essa admiração, ou quando não existe essa admiração, não faz mais sentido ali. Eu sempre falo que às vezes tem aluno que treina aula particular comigo escondido do professor dele. Entendeu? Daí eu falo assim, pô, você não tá feliz no lugar que você treina. Seja honesto com você mesmo. Claro, Entendeu? Seja pô. honesto com você mesmo. Se você tivesse feliz, você não tava procurando conhecimento em outro lugar. Entendeu? Você estava satisfeito com o conhecimento que tem dentro da sua academia. Então você tem que ressignificar mais uma vez exatamente de novo. Porque, pô, você começou a treinar jiu-jitsu. Você gostou do jiu-jitsu. Agora o jiu-jitsu para você é X. Só que pro seu professor, o jiu-jitsu é Y. Ele É. tá fazendo o melhor dele, eu tenho certeza. Mas não é o suficiente para você. E Tem tem que que ser, ter essa. tem que ser honesto consigo mesmo, né? E é difícil. É muito difícil. Sabe? É, E os ser ciclos. assertivo, né? E a gente tem que entender que os ciclos terminam, né? Que é Cara, uma coisa que é difícil. isso aí hoje nós falamos isso de manhã, tá? É impressionante. Estamos falando isso agora de novo, Sim, desse encerramento de ciclos, é difícil. de reiniciar outros projetos, outros direcionamentos. Olha, a gente vai estar. A gente pode te trazer outra vez aqui? Com certeza. Com certeza. Só para Então, lembrar que maravilha. checkmate resignificou o jiu-jitsu mesmo, viu? Depois de 7 anos na Checkmate academia, Eu falo que. mudou. Eu falo que, tipo. Eu passei em muitas academias de jiu-jitsu e Sim, eu aprendi muito vendo. Eu aprendi muito também evitar alguns erros que tinha ali no meio do processo. Mas eu acho que a parada mais importante é não fazer o jiu-jitsu virar só fonte de renda. Eu sempre falo isso. Querendo ou não, o jiu-jitsu ainda é uma arte marcial. E a gente tem que ter isso perto da gente. A gente não pode pensar só em fazer dinheiro. É o negócio que eu falo. Hoje, se eu pegasse e patrocinasse o link lá no Instagram para vir aluno, eu tenho certeza que minha academia ia ter 500 alunos. Eu tenho certeza absoluta. Hoje. Se eu fizer eu isso, se eu creio. investir, eu tenho certeza que aparece. Mas eu não vou conseguir dar base para esses 500 alunos. Eu não consigo hoje em dia. Eu não tenho esse suporte. Hoje em dia eu não tenho esse suporte. Eu vou crescer conforme minha academia vai crescendo aos poucos. E eu vou amadurecendo, porque eu tenho que entender que não sou só eu que faço isso, eu tenho que colocar outras pessoas para administrar. Eu preciso de pessoas para me orientar, pessoas para me guiar ali no processo. Então eu tenho que amadurecer como empresário também, assim como o jiu-jitsu. Eu sempre falo que hoje eu sou faixa branca como empresário. Eu tenho que me transformar em faixa azul, tenho que me transformar em faixa roxa, tenho que se transformar em faixa marrom, mas eu não posso perder o que me fez querer ter a academia, o que me fez estar aqui onde está hoje. Eu acho que essa essência, eu acho que eu não Legal. posso perder. Porque perder essa essência, eu acho que é perder muita coisa. Entendeu? É, Pô, eu acho que o Exas tá na academia, outros alunos estão comigo na academia, não é só pelo nível técnico do jiu-jitsu. Eles sim, veem a minha dedicação diária, o meu amor dando aula ali de jiu-jitsu. legal. Entendeu? Eu falo sempre assim, pô, acontece poucas vezes, mas já aconteceu. Se eu não estou bem no dia, eu prefiro não dar aula. Eu peço para outro aluno puxar o treino, porque eu tenho certeza que a aula dele vai ser melhor que a minha. Eu falo Entendi. para meus alunos, pô, o horário do jiu-jitsu é a melhor hora do seu dia. Como que eu vou estragar isso de você? Eu não posso ter esse ego. Só para falar que eu sou o professor, que eu sou o mestre. Como eu falei, nem todo mundo tem esse tipo de pensamento honesto, verdadeiro, sincero, como eu percebi aqui da sua parte. Bom, ô Wilson, a gente está finalizando. Se a gente puder. Aí, mostra a sua medalha. Ó, Pode ver, sua. pode mostrar aí. Fica à Opa! vontade. Ó, olha aqui, ó. Tá vendo aí, Wesley? Tá pegando? Ele falou que é uma dessa. Wilson Bueno, a medalha. Olha, pesada, hein, meu? Agora mostra você lá para sua câmera. Onde foi conquistada, Wilson? Foi em Las Vegas, a semana passada. Campeão mundial. Olha só que Isso. coisa linda. Parabéns. Obrigado. Deus te abençoe. Deixa se você puder deixar o telefone de contato para Sim, alguém quiser falar com você, conhecer a com academia. certeza. Pode deixar. Eu sempre falo que o contato pela academia eu gosto que seja pelo Instagram, que eu já vou mostrando algumas coisas lá. Sim. O Instagram da academia é checkmate.santoandré. E se for mais fácil de me achar, é o Wilson Bueno BJJ.
Legal, vamos repetir? É checkmate.santandré. E o Certo. meu Instagram é Wilson Bueno, BJJ. Então é isso aí, pessoal. Tá registrado aí. A gente está finalizando aqui. Mas nós vamos, em outra oportunidade, trazer ele aqui, porque o papo é muito bom. É, a gente vê que não é uma questão de ego, não é uma questão de vaidade, é amor pela vida, amor por aquilo que faz. É um ensinamento muito bom, né? Uma coisa de Deus. Foi muito bom ter falado com você. Obrigado. Cara, muito bom mesmo, Obrigado. sabe? E é isso que a gente quer fazer aqui. A gente não quer apenas falar de negócios, não. A gente quer falar de vida, né? Porque o quanto de aprendizado você trouxe aqui para nós, né? Para as pessoas que estão assistindo a gente. Então, vamos dar um tchau aí, pessoal? Valeu, pessoal. Então, valeu. Até a próxima. Até mais.